O que não me mata me fortalece. Deus está morto, e fomos nós que o matamos. E claro, seu icônico bigode. Ao ler isso, descobrimos um pensador que é em diferentes momentos encantador, sábio e profundamente útil. Fique conosco até o final e conheça essa figura icônica e controversa da história. Amado por uns, odiado por outros. Este é Friedrich Nietzsche. Somos o canal Melhor que Ontem, Pior que Amanhã. Se inscreva e vamos para o vídeo. Nietzsche nasceu em 1844, em uma pequena vila no leste da Alemanha, onde seu pai era pastor. Brilhante desde jovem, ele se destacou na escola e na universidade, especialmente em grego antigo, o que levou a se tornar professor universitário, enquanto ainda estava na casa dos 20 anos. No entanto, sua carreira acadêmica não foi como esperado. Nietzsche se cansou de seus colegas e abandonou o posto, mudando-se para Cismaria, nos Alpes suíços. Lá, em meia tranquilidade, ele escreveu suas grandes obras como O Nascimento da Tragédia Humana e A Genealogia da Moral. Mas Nietzsche tinha muitos problemas pessoais. Ele não se dava bem com sua família, afirmando: "Eu não gosto da minha mãe, e até ouvir a voz da minha irmã me dói." Ele foi rejeitado por várias mulheres, seus livros não vendiam bem, e aos 44 anos, sofreu um colapso mental. Um incidente marcante ocorreu quando ele presenciou um cavalo sendo chicoteado em Turim. E, em desespero, correu para abraçá-lo, gritando: "Eu entendo você." Nietzsche nunca se recuperou desse episódio e viveu seus últimos 11 anos em silêncio e doente. No entanto, sua filosofia era de heroísmo e grandeza. Ele defendia o conceito da autossuperação, o processo de superar adversidades e abraçar a vida, tornando-se uma pessoa de grande alma, um super-homem. Seu objetivo era nos ensinar a nos tornarmos quem realmente somos. Seus ensinamentos giram em torno de 4 princípios principais. São eles: aceitar a inveja. Nietzsche via a inveja como uma parte natural da vida. Embora o cristianismo muitas vezes nos ensine a sentir vergonha dela, para ele, a inveja não era necessariamente algo ruim. Na verdade, era um guia para o que realmente desejamos. Em vez de negar nossos sentimentos de inveja, devemos usá-lo para identificar o que podemos alcançar. Aquela pessoa que admiramos ou invejamos é um reflexo do que podemos nos tornar um dia. Nietzsche não acreditava que sempre conseguiríamos tudo o que queríamos, mas enfatizava que devemos enfrentar nossos desejos com coragem e aceitar o fracasso com dignidade, sem nos escondermos dele. Questionar o cristianismo. Nietzsche tinha críticas severas ao cristianismo. Ele via a religião como um sistema que protege as pessoas de seus próprios desejos. Segundo ele, o cristianismo surgiu em uma época de submissão entre pessoas que eram incapazes de conquistar o que realmente queriam, e por isso transformavam suas fraquezas em virtudes. Ele chamou isso de moralidade de escravos, onde a pureza, a bondade e o perdão eram formas de disfarçar a incapacidade de alcançar o que realmente se deseja: poder, sexo, intelecto e criatividade. Para Nietzsche, o cristianismo era uma grande máquina de negação amargurada. Evite o álcool. Nietzsche era abstêmico, bebia apenas água e, em raras ocasiões, leite. Para ele, o álcool, assim como o cristianismo, era uma forma de anestesiar a dor e evitar a verdade da vida. Ele via o álcool como um obstáculo para a superação e transformação pessoal, pois nos dava uma falsa sensação de satisfação que nos impedia de agir para melhorar nossas vidas. Nietzsche acreditava que grandes realizações exigiam enfrentar a dor e o desconforto, vivendo corajosamente, ou como ele dizia, perigosamente, construindo suas cidades nas encostas do Vesúvio. Deus está morto. A famosa frase "Deus está morto" de Nietzsche não é uma comemoração, como muitos pensam. Embora ele tivesse profundas críticas ao cristianismo, ele reconhecia que a religião ajudava as pessoas a lidar com os desafios da vida. Com o fim da fé, Nietzsche acreditava que a cultura, filosofia, arte, música e literatura deveriam ocupar esse espaço vazio. No entanto, ele criticava duramente como as universidades e instituições tratavam a cultura, transformando em algo distante e simplesmente acadêmico, em vez de um guia prático para a vida. Ele admirava a maneira como os gregos usavam a tragédia para lidar com as dificuldades e acreditava que a cultura deveria servir a esse propósito.
No nosso canal você encontra uma playlist que traz pessoas famosas e como suas obras e ideias influenciam na nossa vida hoje em dia. Há um vídeo, por exemplo, falando sobre Elon Musk. Por fim, Nietzsche via sua época enfrentando dois grandes desafios: a ascensão da democracia da massa e o avanço do ateísmo, que deixava as pessoas sem direção. Seu pensamento continua relevante, nos guiando em questões profundas sobre a vida, os valores e o sentido de existir, sempre com um toque de provocação e sabedoria.